Muito boa tarde, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, aqui com esse que vos fala, Pastor Gilberto Costa, e é sempre um prazer estarmos juntos nessa sua horinha do almoço, para nós podermos aprender aí a Palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa ensinar e cumprir assim os planos de Deus na nossa vida, não é? Que é que a gente conheça cada vez mais esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, esse Deus que usa a igreja, não é? Usa as pessoas, usa os imperfeitos, não é? Pela sua grande misericórdia e amor que Ele tem conosco, Ele vai usando, Ele vai sempre nos dando a direção, porque esse Deus, queridos, Ele quer que nós sejamos parceiros dEle. Então nunca esqueça disso. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele deseja que eu e você sejamos parceiros dEle nessa obra maravilhosa que Ele vem fazendo sobre a terra, que é promover essa reaproximação, essa paz, de novo, esse reencontro do ser humano, que é a coroa da criação de Deus, que é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, do nosso Paizinho amado. Então ele busca essa reconciliação nossa com Ele, né? Então é maravilhoso isso. E hoje nós estamos dando continuidade ao que nós estamos estudando já há uns 3 programas, que é muito bacana, que é, começamos aí falando do batismo com o Espírito Santo, né? Diferenciando o batismo com o Espírito Santo do batismo nas águas. Então, se você perdeu, nós já estamos há uns 3 programas abordando esse tema, começando com o batismo com o Espírito Santo, explicando como acontece, para que serve. Depois nós falamos dos dons espirituais, né, de que é como o Espírito Santo vai capacitando aquelas pessoas que se dispõem, não é, a serem usados, a servirem a Deus aqui na Terra de alguma forma. E em seguida falamos no programa passado nos grupos de serviços que o Senhor vai criando dentro das comunidades, das igrejas. Nós vamos lembrar que a palavra eclésia, de onde é a raiz da palavra igreja, ela se refere a um conjunto de pessoas, e não a um prédio, ou a uma placa, ou a uma denominação, né? Então, hoje, e tudo isso, quando nós entramos ali no assunto dos dons espirituais, nós então fomos buscar esse conhecimento lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós começamos ali no capítulo 12, não é, que trata dos dons espirituais, e seguimos lendo o capítulo 12, e agora já estamos no capítulo 13, porque esse tema é um tema muito completo, não é um tema... Então a gente começou falando há uns 3 programas do batismo com o Espírito Santo. Nós mostramos na Bíblia que é Jesus quem faz esse batismo, que é um batismo diferente do batismo nas águas, não é? Que foi trazido por João Batista. Aprendemos que o batismo nas águas, ele é para arrependimento dos pecados, ele é para você sepultar aquele corpo da carne, não é? Aquele domínio da carne sobre a sua vida, para você publicamente confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Senhor e Salvador. Então, é o batismo nas águas. E vimos como é o batismo com o Espírito Santo, né? Vimos para que ele serve, vimos que é derramado poder, não é? O Espírito Santo, a pessoa é mergulhada com o Espírito Santo, porque a palavra batismo é uma palavra grega que quer dizer mergulho, não é? Então, quando o próprio Jesus fala, eu vou batizar vocês com o Espírito e com fogo, o João Batista fala, olha, eu batizo com água, mas vai ter um que vai vir depois de mim, mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista se referindo a Jesus.
E vimos também lá no Velho Testamento, não é, no livro do profeta Joel, lá no capítulo 2 e no versículo 28, nós aprendemos ali que Deus, já no Velho Testamento, já estava prometendo, olha, vai chegar o tempo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que se entregar, não é? Então é maravilhoso mesmo, é uma promessa maravilhosa. E aí nós fomos avançando, né? Vimos aí a diferença do batismo com o Espírito Santo para o batismo nas águas. Vimos como é que acontece o derramamento de poder. Está lá descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vimos como são os dons espirituais que são derramados, são 9, não é? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, operação de milagres, dons de curar, discernimento de espíritos, o falar de novas línguas, a interpretação das línguas, né? Então, um conjunto de dons. Vimos que esses dons são derramados pela vontade de Deus e Ele derrama conforme a necessidade da igreja e conforme a vontade dele. Então, a gente não é para... E vimos também que como o Espírito Santo se preocupa para que as pessoas não fiquem tristes porque não têm mais dons do que os outros e não se achem mais importante do que os outros, né? Vimos que cada pessoa é um membro do corpo de Cristo, não é? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se todo mundo for um membro só, né? Até o apóstolo Paulo fala, se todos forem pé, como é que vai o corpo se mexer, né? Sem a mão. Se todos forem mão, se todos forem nariz, se todos forem coração, como é que vai o corpo existir? Então, é necessário que tenha um membro fazendo cada coisa, não é? E o Senhor Jesus, então, vai organizando a igreja dessa maneira. O Espírito Santo vai organizando a igreja assim. Então, nós falamos dos dons espirituais e aí falamos no programa passado do amor, né? Aquele trecho lindo, né? Do início lá de 1 Coríntios 13, né? Eu vou até ler de novo, que é uma coisa linda, né? Todo mundo acha bonito, muito usado lá em casamentos e tudo mais, né? E diz assim, ó, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, né? O apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retire, quer dizer, frio, sem vida, né? Um sino de bronze. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de pregar a palavra aqui no caso, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha que lindo, né? Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha aí, fazendo obras financeiras, né? E obras sociais. E ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele começa agora a definir o que é o amor. Esse amor aqui que ele está falando, o original em grego é a palavra ágape, né? Que é o amor fraternal, é o amor de Deus, né? Diz assim, ó, o amor, o versículo 4, o amor é benigno, aliás, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ufanar, né, se ensoberbecer, quer dizer, não se acha, né? Nós falamos aí no programa passado. O amor não é orgulhoso, né? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, quer dizer, o amor não é inconveniente, né? Não procura os seus interesses. Olha aí, o amor, ele procura em primeiro lugar o interesse do outro, né? Você está preocupado em fazer o outro feliz e não com a sua felicidade. Olha, esse é o amor de Deus. E é o amor que Ele quer dentro de nós. Olha que lindo. Não se exaspera o amor, né? Não se agonia, não se ressente do mal. Quer dizer, quando alguém faz um mal, a gente não
ficar ressentido, não ficar chateado, triste, né? Não ficar com mágoa daquela pessoa. Versículo 6. Não se alegra, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Se alegra com a verdade. Tudo sofre o amor. Olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bonito, né? O amor jamais acaba. Então, paramos aqui no programa passado para nós emendarmos agora que o apóstolo Paulo ele vai fazer um raciocínio aqui muito importante e muito distorcido. Muitas pessoas entendem errado esse trecho aqui, que a gente vai ler daqui a pouquinho. E se você entender errado, meu querido, você vai cair numa confusão que vai atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. Veja que bonito que o apóstolo vai falar aqui. Então ele diz o quê? A gente parou no versículo 8, né? Ele dizendo assim: o amor jamais acaba. Claro, né? Por que o amor jamais acaba, pastor? Primeiro porque nós já aprendemos, né, em programas passados, que Deus é amor. Deus ele não tem amor, ele é amor. Então, como Deus é eterno, infinito, não teve começo nem fim, porque ele é o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim. Então, o amor jamais acaba, porque Deus é amor. Então, esse amor que o apóstolo se refere aqui é o dom que nós teremos derramar sobre o nosso coração de amar as pessoas, como Jesus nos amou. Jesus nos amou quando a gente estava fazendo tudo errado, a gente estava vivendo longe dele sem querer saber dele. Mesmo assim, ele nos amou. Então é esse amor que tudo crê, tudo suporta, esse amor que jamais acaba. Mas aí o apóstolo Paulo vai fazer agora uma comparação desse amor com os outros dons. Lembra que ele falou que tem o dom de profecia? Profecia nesse caso é de pregação da palavra. O dom de línguas, né? O dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, quer dizer, a ciência, né? O dom do conhecimento, quer dizer, todos esses outros dons. Olha só que comparação linda que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, continuando aqui o versículo 8, ele diz: o amor jamais acaba, mas, esse mais aqui sem o i, né? Mas pode ser substituído por porém, todavia, contudo. Né? Então, lembra da escola de português que a nossa professora ensinava mas, porém, todavia, contudo, né? São as palavras sinônimas, né? Que podem, quando tem um mas, M-A-S, você pode substituir com porém, todavia, contudo. Então o apóstolo diz aqui, ó, mas, havendo profecias, desaparecerão. Eita, olha aí. O que ele está dizendo aqui, pastor? Está dizendo que havendo profecias, quer dizer, havendo pregação da palavra de Deus, está dizendo o seguinte, ó, hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Né? Você hoje está ouvindo a gente aí pelo rádio, ou você está ouvindo pela internet, né? Ou você vai numa igreja e ouve a palavra de Deus, ou você na televisão ou vê ou ouve a palavra na rua, né? Então hoje há a pregação da palavra de Deus, mas vai ter um dia que essa pregação vai desaparecer, não vai mais acontecer. Olha aí, você sabia dessa? Interessante, né? Vai haver um dia. E que dia é esse? Vamos ver aqui. Porque o apóstolo Paulo é engraçado, que ele diz o que vai acontecer. Claro que aqui ele está inspirado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ensinando, está dizendo ao apóstolo Paulo o que vai acontecer, mas ele explica direitinho quando isso vai acontecer, que é para a gente não ficar com o entendimento pela metade. Então ele diz, olha, mas havendo profecias, pregação da palavra, desaparecerão. Um dia não vai mais haver pregação. Aí ele segue dizendo, havendo línguas, o que é línguas aqui? É o dom que a pessoa recebe de falar em línguas estranhas, não é? Línguas que ela não conhece. Pode ser a língua dos anjos e pode ser outras línguas mesmo dos homens
que ela não conhece, que ela nunca falou. Então, havendo línguas, diz o apóstolo Paulo, cessarão. Olha aí, vai ter um dia que também o dom de línguas vai parar de ser necessário. Não vai precisar mais. Está curioso para saber que dia é esse, né? Curioso, né? Que dia é esse? E aí diz, seguindo ainda no versículo 8, no finalzinho, havendo ciência. O que seria a ciência aqui? A ciência seria o conhecimento, não é? A inteligência, o entendimento. A palavra aqui que o Espírito Santo tem é uma palavra de conhecimento, né? Você tendo o Espírito Santo revelando para você aquilo que vai acontecer para que você possa alertar alguém, para que você mesmo seja alertado. Mas o apóstolo Paulo diz, havendo ciência, passará. Eita, vai acabar. Vai ter um dia que isso tudo vai acabar. Quando será esse dia? Aí o versículo 9 começa a nos explicar por que essas coisas acabarão. Ele começa dizendo assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eita, o que quer dizer isso? Como é que é hoje? Como é hoje o nosso relacionamento com Deus? Hoje nós pregamos a palavra de Deus, não é? Hoje nós dizemos a você, olha, se você que está aí nos ouvindo agora, independente de como esteja a sua vida, a sua saúde, o seu interior, o seu coração, nós dizemos assim, com toda a autoridade, se você buscar esse Deus, se você se entregar para Ele de corpo, alma e espírito, se você se entregar de todo o coração, Ele com certeza vai transformar a sua vida, vai perdoar os seus pecados, vai trazer paz ao seu coração e vai lhe transformar numa nova criatura. E isso nós falamos porque nós conhecemos isso. Nós falamos porque eu, por exemplo, sou um exemplo disso, minha esposa também, minha família, né? Eu vejo isso na igreja, eu vejo Jesus fazendo essa transformação, aliviando os oprimidos, promovendo o novo nascimento de pessoas. Então aqui, no verso 9, o apóstolo Paulo está dizendo, porque em parte conhecemos. Quer dizer, nós já conhecemos o que Jesus faz, ou como Jesus transforma a vida de quem realmente se entrega para Ele. Mas o apóstolo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que ele quer dizer aqui? Tem uma parte das coisas que Jesus nos revelou que a gente já sabe, já conhece. Por exemplo, Jesus disse assim em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 17 e 18. Diz assim, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios. E se puserem a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Pronto. Então isso eu sei, isso eu já conheço. Isso a gente pratica várias vezes, né? A gente tem a oportunidade, o Espírito Santo acaba fazendo com que pessoas que estão sendo oprimidas cheguem até nós, até os homens e mulheres de Deus, e você tem a oportunidade de impor a mão na cabeça da pessoa, e você, em nome de Jesus, manda embora aquele mal, quebra aquela aliança, e a pessoa fica liberta. Pronto, isso eu já sei, eu já conheço, é a parte que eu conheço. Mas o versículo diz aqui, o versículo 9, porque em parte conhecemos, essa é a parte que eu conheço, e em parte profetizamos. Ora, o que é profetizar, senão você dizer o que vai acontecer no futuro, não é? Então, qual é a parte que nós profetizamos? Por exemplo, quando nós falamos da segunda vinda de Jesus aqui na Terra. Para você ter uma ideia, se você for lá no nosso acervo de programas, no Facebook e brevemente no YouTube, você vai ver que nós dedicamos, acho que uns 4 programas para falar da segunda vinda de Jesus, como vai ser, como a Bíblia relata que vai ser. Então ele vai vir pelas nuvens, como um raio, todos o verão, não
Não vai ser como da primeira vez, que ele veio ali humilde, quietinho, numa cidade lá distante, lá em Belém da Judéia, não. Na segunda vinda ele vai vir junto com seu exército de anjos, montado num cavalo branco, uma coisa linda. Porém, isso nós ainda não conhecemos, concorda? Isso nós estamos profetizando, porque a Bíblia nos ensina que isso vai acontecer. A Bíblia também nos ensina que nós, nesse dia, seremos ressuscitados. Nós voltaremos a ter um corpo, só que não vai ser mais um corpo de carne, como esse que a gente tem hoje, com músculos, ossos, tendões, membranas, não. Vai ser um corpo glorificado, um corpo diferente, como aquele corpo que Jesus ganhou quando ressuscitou. Um corpo que ele dizia para Tomé: toque aqui na minha ferida, você não acredita? Toque aqui, bote a mão aqui no buraco do cravo. E ao mesmo tempo esse corpo que estava ferido de morte, mas estava vivo, que era um corpo que Tomé conseguiu tocar, né? E Tomé se rendeu ali e disse: oh Deus meu, Senhor meu, diante de Jesus. Esse mesmo corpo ferido de morte que estava vivo, que Tomé conseguiu tocar, ele passava pelas paredes, porque a Bíblia relata que a sala onde estavam os apóstolos estava fechada e Jesus entrou. Como é que ele entrou? Então veja que é um corpo diferente, não é? É um corpo que não tem mais essa limitação do nosso corpo de carne. Mas isso a gente está profetizando, não é? Isso a gente crê que vai acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer. Do mesmo jeito que um dia os nossos irmãos lá do Velho Testamento, né, Moisés, já pensou? Moisés, Abraão, Isaac, Isaías, Ezequiel, Daniel, imagine, todos esses homens de Deus, um dia Deus revelou para eles que viria o Messias, né? Deus revelou que iria vir e que o verbo de Deus se transformaria em carne, né? O próprio Isaías diz isso, né? E se nos dará um menino, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. E vão chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, esses homens, eles não viram Jesus, mas eles profetizaram que Jesus viria. E Jesus veio, essa profecia se cumpriu, não é? Então, para Abraão, para Daniel, para Ezequiel, para Malaquias, não é? Para todos os homens de Deus do Velho Testamento, Jesus era uma profecia, não era algo que eles conheciam, né? O que Moisés conhecia? Conhecia o Deus Pai, o Yahvé, que tirou Israel do Egito, né? Que mandou aquelas 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho. Aí sim Moisés viu. Mas quanto a Jesus, ele profetizava. E hoje nós sabemos, conhecemos tudo que Moisés conhecia e conhecemos Jesus, porque Jesus já veio, né? Jesus já é um personagem histórico, né? Mesmo quem não ainda entregou, quem não considera a Bíblia como a palavra de Deus, mesmo essas pessoas consideram Jesus como uma figura histórica que existiu de verdade, né? Que teve um ministério aqui na Terra. Então, para nós, a primeira vinda de Jesus, ele ter nascido em Belém, de uma mulher fiel a Deus, ele ter morrido na cruz e ressuscitado, para nós não é mais profecia, não estamos mais dizendo que isso vai acontecer. Isso já conhecemos, já aconteceu. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 9 aqui: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, ainda tem uma parte, nós não conhecemos tudo, né? Nós não sabemos como vai ser, nós sabemos como vai ser a segunda vinda de Jesus, porque a Bíblia diz como vai ser, mas nós não vimos ainda, vamos ver, né? Por exemplo, nós não sabemos como vai ser o dia do juízo, do julgamento, o dia em que cada um de nós vai ter que comparecer diante de Deus e prestar contas da nossa vida. Então, mas a Bíblia diz como vai ser, então nós profetizamos que um dia isso vai acontecer. Então, ficou claro para você o que quer dizer esse versículo 9, quando o apóstolo diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, como ainda
como os acontecimentos do fim dos tempos, do julgamento, da nova Jerusalém que vai descer dos céus e tudo mais, ainda não aconteceram, mas muita coisa que a Bíblia relata já aconteceu. Então, por isso que o apóstolo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só que, veja que ele diz isso logo depois de dizer, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aqui ele vai explicar por que a profecia, a ciência e as línguas vão acabar. No versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eita, pastor, e agora? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então aqui, queridos, ele está falando da segunda vinda de Jesus. O que é perfeito? Quem é perfeito? Quem é o único que é perfeito? É Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, hoje nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, profetizamos, dizemos às pessoas o que vai acontecer na vida delas, né? Pregar o Evangelho, a boa notícia, é isso, é você dizer, olha, se você se entregar a Jesus, então vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Não é? Já parou para pensar? Você que gosta de falar de Jesus para as pessoas, veja se quando você está falando, você não está sempre falando assim, se você se entregar, se você conhecer a Bíblia, se você deixar Jesus entrar no seu coração, então, né, se você fizer isso, então a consequência será, sua vida vai ter paz, você vai ser perdoado, sua agonia vai embora, sua insônia vai embora, seu medo vai embora, seu casamento destruído vai embora, vem um casamento abençoado, aquela pessoa, o marido, a mulher transformado numa nova criatura, você também. Então, é isso que a gente está sempre falando, mas aqui o apóstolo está dizendo, olha, quando porém vier o que é perfeito, quando Jesus voltar, então o que é em parte será aniquilado, porque, veja só, quando Jesus voltar, não vai mais ser necessário ter fé, porque a fé, segundo a definição bíblica, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que nós não vemos. Então, a fé é uma certeza do que virá. Mas quando Jesus chegar, não é mais o que virá, já veio, né? Quando Jesus chegar, quando Jesus voltar a segunda vez, aí todo mundo vai ver Jesus. Aí não tem mais lugar para fé, né? Não vai ter mais lugar para pregação da palavra, porque ali Jesus voltou e já voltou. Quando voltar a segunda vez, conforme ensina a Bíblia, vai ser trazendo juízo. Porque esse tempo todinho ele não voltou ainda, porque ele disse, olha, é preciso que o Evangelho seja pregado a toda criatura, por todo o mundo, só depois disso é que eu vou voltar. Quer dizer, ele está dando várias e várias oportunidades, né, para que todos os povos conheçam essa revelação de Deus, se entreguem a Ele antes que Ele volte. Então, quando Ele voltar, não há mais necessidade de línguas para se comunicar com Deus, de palavra de conhecimento derramado como um dom, porque Ele vai estar ali frente a frente das pessoas. Até quem não acredita na existência de Deus, ou na divindade de Jesus, ou quem não acredita em nada, vai ver no céu aquilo vindo como um relâmpago. Então, não vai ter mais o que profetizar, o que crer, porque você já vai ver. Vê que bonito, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele vai explicar, aqui no versículo 11, fazendo uma pequena comparação. Aqui ele diz, olha, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino,
pensava como um menino. Não é quando a gente é menino, é criança. A gente fala como criança, sente, tem sentimentos infantis, né? E pensa como criança. Aí o apóstolo Paulo continua: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Né? É assim que acontece. Quando a gente cresce e vira adulto, a gente não brinca mais com as coisas de criança, a gente não faz mais aquelas coisas de criança, né? A gente faz outras coisas de adulto porque a gente conhece mais coisas, né? A gente não tem mais aquela coisa infantil. Então, é uma comparação. Aí ele vai no 12 explicar, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Naquela época, queridos, já tinha espelho, mas não era esse espelho bonzão que a gente tem hoje, não. Que você se olha no espelho, é perfeito. Você vê a sua imagem sem nenhum borrão, nenhuma sombra, né? Você penteia o cabelo, o homem faz a barba, né? A mulher coloca a maquiagem, você vê os olhos, a boca, perfeito. Mas na época de Paulo, o espelho era feito com metal, então você não tinha uma visão perfeita do seu rosto, não. Era uma visão meio turva, meio distorcida. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui quando ele diz: porque agora vemos como em espelho, o espelho da época dele, né? Obscuramente, quer dizer, ele olhava para o espelho daquela época e ele não se via direito. Então veremos face a face. Tá vendo que é Jesus que ele está falando aqui? Ele está fazendo essa comparação. Olha, agora eu vejo as coisas de Deus, mas eu não vejo tudo que tem para ver. Mas vai chegar o dia que Jesus vai voltar a segunda vez e eu verei face a face Jesus, os anjos, o trono de Deus, tudo que a gente só imagina, a gente vai ver face a face. Aí o apóstolo Paulo continua no versículo 12: agora conheço em parte. Agora conhecemos em parte, não conhecemos tudo, né? Então, ele diz, quando vier Jesus, conhecerei como também sou conhecido. Olha, querido, isso aqui é de uma profundidade impressionante. Porque, veja, hoje, nós conhecemos a Deus pelo que nós já vimos Deus fazer na nossa vida e na vida de outras pessoas, não é? Pelos relatos do Velho Testamento e do Novo Testamento que dizem o que já aconteceu antes da gente nascer, e conhecemos a Deus pelo que Deus diz que vai fazer no futuro. Então, conhecemos a Deus dessa maneira. Mas o contrário, como é que Deus nos conhece? Nós conhecemos a Deus assim. E como Deus nos conhece? O contrário, Deus nos conhece totalmente, não é? Ele sonda o nosso coração, Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, Ele nos conhece plenamente. Deus conhece você totalmente, mas você, por mais que você seja de Jesus, que pratique a palavra, você ainda não conhece Deus totalmente, porque tem coisas que Ele vai fazer que ainda não fez. Ele ainda vai voltar, você ainda vai ver a Nova Jerusalém, ainda vai ver como é lá no céu, não é? Muito bem. E aí o apóstolo diz, agora conheço em parte. É como a gente conhece Deus. Mas aí ele diz, então, quer dizer, quando vier aquele que é perfeito, então conhecerei como também sou conhecido. Olha, vai chegar um tempo, e isso está no livro de Apocalipse, né? Como vai ser a eternidade. A eternidade daqueles que se arrependeram de estarem longe de Deus e resolveram entregar o governo de suas vidas a Jesus, vai ser uma eternidade na presença de Deus. E aí não vai mais ter fé, nem vai ter algo que a gente não conheça. A gente vai ver Deus face a face, vai conhecer, vai saber de tudo. Então a gente vai passar a conhecer a Deus do mesmo jeito que Ele nos conhece hoje. Bonito, né? Por isso que o apóstolo diz, agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. No verso 13 ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então,
lindo demais, né? Aqui é realmente espetacular esse trecho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizendo que justamente os dons, né? Os dons eles não são assim. Eles são derramados pelo Espírito Santo para ajudar a dirigir a igreja, para cuidar das pessoas, para trazer pessoas que ainda não estão conhecendo Jesus, para que conheçam, né? Então, os dons hoje, eles têm os dons espirituais, não é? O batismo com o Espírito Santo. Jesus ele ensinou, né? Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em Israel e em todo o mundo, né? Então é para isso que Jesus derrama poder. Mas quando ele voltar, nada disso vai ser mais necessário, não é verdade? Porque ali ele mesmo estará presente no mundo para executar o seu juízo, para que essa terra e esse céu, como a gente conhece hoje, não existam mais, sejam eliminados, e que ele traga novo céu e nova terra, como ele promete lá em Apocalipse. Então, um novo céu e nova terra, onde a gente vai morar com ele. Então, veja que coisa linda isso, não é? Então, perceberam que os dons espirituais, então, eles são derramados hoje porque nós precisamos deles enquanto Jesus não volta. Quando Jesus voltar a segunda vez, aí não haverá mais necessidade de dons espirituais. Aí já teremos comunhão com Ele plena e total. Amém? Gostaram de saber disso? É bênção, né? Então vamos ver como é que a gente deve buscar esses dons espirituais, hein? Vamos ver isso, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto você vai aí adorando a Deus com esses louvores maravilhosos, e daqui a pouquinho a gente volta.